Vou compartilhar uma mensagem super enxuta, mas eu tenho certeza que para alguém vai fazer sentido nessa noite. Eu acabei de voltar de Israel, foi minha primeira vez lá. E eu confesso que valeu, alguém se alegrou comigo, aleluia. Eu confesso que é um misto assim, tem pessoas que sonham a vida inteira ir lá e tem pessoas que nunca desejaram ir ou nunca priorizaram ir. Quantos aqui tem o sonho de uma vida em poder ir lá? Levanta a mão aí, de verdade. Ok, e a minha pergunta é, se esse é o sonho da tua vida, por que você foi para outras nações e ainda não foi para lá? Não precisa me responder, para pensar nisso. Eu encontrei pessoas lá que têm o sonho da vida ir, mas já foram em 30 e poucos países antes de chegar lá. Isso me deixou assustado. Eu quero só abrir um parênteses aqui. Teve um dos caras que foi lá ministrar e ele falou, eu já ministrei em 66 nações e é a minha primeira vez em Israel. Eu falei, mano, o cara já viajou o mundo inteiro e foi para Israel em último lugar. E nada contra, nada a favor, a questão não é essa. Você vai entender onde eu quero chegar. E ao mesmo tempo a gente tinha pessoas lá que falavam, cara, eu nunca tive esse desejo de vir para Israel. Na verdade eu sempre achei que está mais ligado a turismo religioso do que uma experiência real com Deus de fato. Eu nunca imaginei que seria algo assim que eu desejaria. Era o que eu ouvia de alguns. Mas sabe o que eu achei interessante? Independente de ser o sonho de uma vida inteira ou de estar lá por um acaso, é impossível alguém chegar naquele lugar e não ser impactado pelas histórias daquele lugar. É impossível você pisar naquele lugar e não se emocionar em ouvir falar do que Jesus já fez naquele lugar. É impossível você estar lá e não vir à tua memória milhares de sermões que você já ouviu sobre aquilo que aconteceu exatamente ali, diante dos teus olhos. Você está no tanque de Betesda e você lembra de quantas vezes você ouviu a respeito desse milagre e quantas vezes você imaginou como era aquele lugar. Você está no Monte das Oliveiras e você fica imaginando como foi quando Jesus estava lá. Você está diante da porta do templo. A gente teve um dos cultos que foi exatamente no lugar onde Pedro fez aquele milagre do coxo na porta do templo. Não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. A gente foi lá, a gente viu os umbrais e a gente viu marcos históricos. Mas sabe o que me chamou a atenção? É que a maior parte dos marcos históricos me emocionaram. Mas o que realmente tocou de forma diferente em mim era não só aquilo que apontava para o passado, mas que carrega promessas em relação ao que Deus ainda vai fazer no futuro. O primeiro lugar que mexeu comigo de uma forma sobrenatural foi quando a gente foi próximo ao Vale do Armagedon. A gente está lá, a gente está vendo um vale incrível. E quando você sobe tem um memorial do profeta Elias e vencendo os profetas de Baal. E aí você vai subindo o monte e chega lá no alto do monte, você vê aquele vale incrível. E aí o guia começa a falar, cara, vocês estão vendo isso aqui? Aqui é o Vale do Armagedon. Aqui é onde Jesus vai descer com a igreja e vai batalhar contra as 10 nações. Eu falei, uau, presta atenção nisso. Aí daqui a pouco a gente está em outro lugar e aí o guia começa a falar, bom, vocês estão vendo aquilo ali? Ali onde a Bíblia diz que Jesus ele vai voltar e ele vai retornar à cidade santa e vai passar por aquele portal. E aí Deus falou algo comigo, eu quero compartilhar com você nessa noite. Sabe o que Deus falou comigo? Sabe, é importante celebrarmos marcos históricos, mas é importante entendermos que tudo aquilo que a gente viveu no passado, se não aponta para o futuro, é só uma memória de algo que aconteceu, mas existem coisas novas que Deus ainda quer fazer. Tem gente que fica presa no passado e uma das coisas que eu mais vi lá são pessoas que estão muito mais preocupados em comprar coisas ligadas àqueles lugares do que entender que o Deus que pisou ali continua fazendo hoje. Um Deus que curou ali continua curando hoje. O Deus que se moveu ali continua se movendo hoje. E eu comecei a questionar meu coração, eu falei, Deus, será que tem algo de incredulidade dentro de mim em não celebrar tanto alguns desses marcos históricos? Deus falou, não, é porque você está com expectativa em relação ao novo de Deus, então coloca o teu olhar nos lugares onde eu vou retornar, coloca o teu olhar naquilo que fala a respeito daquilo que eu ainda vou voltar para fazer. Você sabe por quê? Porque eu vou voltar para fazer junto com vocês. Vocês vão estar lá comigo quando eu voltar. E eu queria compartilhar sobre esse lugar que me chamou a atenção logo depois que a gente foi no Vale do Armagedon. Você vê lá Jerusalém, você vê as muralhas e existe o portão dourado, e algo me chamou a atenção nisso. Foi construído um cemitério diante dele. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Os árabes fecharam os portões, fortificaram as entradas, colocaram pedras, acimentaram tudo.
E como eles sabem que na cultura dos judeus você não pode tocar em nada que está morto, porque isso torna você impuro, eles construíram um cemitério na entrada dos portais. É como se eles dissessem, sabe, não tem como se cumprir o que a profecia dizia a respeito do Messias, porque é impossível o Messias passar por aqui com os portais completamente acimentados e com um cemitério diante dele. Mas sabe o que é interessante? A gente lê na palavra que o que aconteceu já foi dito antes que acontecesse. Lá em Ezequiel 44:1 diz: então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada e ela não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, e por isso ela permanecerá assim. Sabe o que é interessante? Os muçulmanos fecham a porta entendendo que aquilo vai impedir algo, quando na verdade eles estão cumprindo algo que já foi dito. E talvez a tua pergunta seja: o que isso tem a ver com a minha história? Eu vou te explicar. Quando você está em Deus, irmão, até aquilo que fazem contra você impulsiona você no teu destino profético. Quando você está em Deus, até aquilo que fazem para tentar te calar vai impulsionar a tua voz. Aquilo que fazem para tentar paralisar você vai te dar ainda mais coragem para permanecer. Quando a gente está em Deus, aquilo que tentam contra nós não é maior do que o Deus que em nós habita. Quando você está em Deus, irmão, não existe nada capaz de te impedir, mas existe uma chave. A gente precisa entender os propósitos que Deus tem para nós, porque eles são a chave para que a gente permaneça independente de qualquer circunstância. Foi em 1500 e pouco que cimentaram os portões. Eu fico imaginando geração após geração, olhando para aqueles portões acimentados, falando: bom, agora fica impossível se cumprir o que os cristãos acreditam que vai acontecer. Mas Ezequiel já falava em relação a isso. Sabe o que é interessante? A palavra está dizendo que ninguém mais entrará por aquele portal até que ele venha. O que eu entendo é que aquilo que eles achavam ser uma retaliação, na verdade eles estão zelando para que se cumpra a promessa. É quase como se eles falassem: bom, agora está humanamente impossível que alguém entre. Mas sabe o que eu acho ainda mais incrível? Está lá em Zacarias 14. Você está comigo? Diga amém. Olha o que Zacarias 14 diz, cara. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. E o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, e a outra metade será removida para o sul. Você sabe o que a palavra está dizendo? Que quando Jesus voltar, aquele monte vai se partir, e aquilo que um dia a mão de homens construiu, o poder de Deus vai remover. E talvez você está assim: André, isso tudo é muito legal, mas o que isso tem a ver com a minha história? Deixa eu te falar uma coisa, irmão, presta atenção nisso, em nome de Jesus. A gente precisa entender a importância que os marcos históricos têm, mas a gente precisa celebrar o quanto eles apontam para o nosso futuro. Sabe, talvez tem coisas que você viveu no passado, que até hoje elas têm paralisado você, e Deus está falando: se você colocar isso nas minhas mãos, aquilo que parecia o teu final vai ser só uma parte da tua história. Eu estou falando sobre profecias a respeito de Jesus em Jerusalém, mas isso tem a ver com o teu cotidiano e com os desafios da tua semana também. Você sabe por quê? Porque aquilo que um dia tentou te parar, se você colocar nas mãos de Deus, vai ser só uma parte da tua história. Irmão, entenda isso em nome de Jesus. Eu estava em São Paulo ontem ou anteontem. A gente fez uma live session lá e foi incrível, tinha 8.000 pessoas conectadas ao mesmo tempo. A gente compartilhou durante 2 horas sobre projetos, sonhos, sobre inúmeras coisas, mas o que mais me impactou é que tinham 100 pessoas ali presencialmente, que elas foram selecionadas porque compartilharam testemunhos que viveram através de alguma palavra que elas já ouviram. Então alguém já ouviu uma pregação no YouTube, eu estava numa conferência que eu preguei, e eles começaram a enviar testemunhos, e a gente selecionou algumas dessas pessoas. E o que foi impactante para mim era ouvir no final do evento alguns testemunhos do tipo: eu não podia engravidar, mas em uma pregação sobre fé eu criei que Deus faria e hoje eu sou mãe. Sabe, eu estava no leito de hospital e lendo o seu livro, eu criei que Deus podia me curar e hoje eu estou aqui. Tem alguém que se alegra com o que Deus tem feito? Entenda isso em nome de Jesus. Mas sabe o que eu achei mais incrível? É que eu estava ali falando com eles, mas não só celebrando o que Deus fez na vida deles no passado, mas trazendo para eles expectativa e esperança em relação àquilo que Deus ainda vai continuar fazendo no futuro.
Cara, Deus quer fazer coisas incríveis e a gente precisa entender que a única forma da gente expressar a verdade que a gente carrega é viver debaixo de uma realidade sobrenatural. O que faz a igreja de Cristo ser diferente de qualquer outra religião é que a gente tem dentro de nós um Deus vivo que continua se movendo e fazendo milagres. Eu vi lá comunidades de muçulmanos, eu vi comunidade de inúmeras outras religiões, e elas até em alguns lugares elas coexistem, em outros não. Eu fui no Muro das Lamentações, por exemplo. Se alguém aqui me segue, você deve ter visto lá no Instagram uma foto eu colocando a mão no Muro das Lamentações com um kippá. E algumas pessoas, pastor, mas por que isso, cara? Por que você colocou um kippá? Porque se você não coloca o kippá, você nem pode entrar lá. Você chega naquela parte do templo e você tem acesso. Até ali os judeus coordenam. Passando daquela porta, quem coordena são os árabes. Você não pode entrar com nenhum sinal que aponte para a tua fé cristã. Se você tiver um crucifixo, eles vão arrancar. Se você tiver com uma Bíblia, eles vão mandar ficar lá. Todo mundo com metralhadora o tempo inteiro, em todos os lugares. Entenda isso, cara. Existem lugares em que você professar a fé que tem literalmente faz com que você corra risco de vida. E é exatamente por a gente ter tanta liberdade em professar nossa fé que eu acho que às vezes a gente acaba esquecendo o quão poderoso é a verdade que a gente carrega. Existem pessoas morrendo para poder continuar professando a fé que tem. Existem pessoas que literalmente estão enfrentando a morte todos os dias para continuar professando a fé que tem. E eu voltei de Israel, não com saudosismo histórico, mas eu voltei com o entendimento. Deus, eu quero em nome de Jesus trazer a memória daqueles que eu tenho pastoreado e pregado, aquilo que nos dá esperança. Entenda isso em nome de Jesus. Existe um mundo que só vai crer que Deus é real quando ele vê Deus fluindo através de nós, fazendo sinais e maravilhas, tocando os enfermos, libertando os cativos, mudando a história. Não é uma fé passiva que se restringe a sentar num banco de igreja e ouvir uma pregação. Não é uma fé passiva que se restringe a fazer parte de uma comunidade, não. Deus espera de nós que a gente faça aquilo que desde a igreja primitiva começou a ser feito. Sinais e maravilhas através dos discípulos. Sinais e maravilhas através dos apóstolos. Cara, existe essa expectativa. A gente teve a oportunidade de orar por pessoas lá. O que você acha que é isso, mano? Eu acho que é graça. Existe algo que a igreja carrega que se chama favor e graça. Não dá para explicar. Os lugares onde a gente vai se tornam lugares diferentes. A atmosfera onde a gente entra se torna diferente. E é por isso que eu quero te convidar em nome de Jesus a entender. No exemplo tão ridículo de um momento de descontração, a gente consegue perceber os frutos da graça que a gente carrega e que em nós opera. Eu quero agora te convidar a imaginar como vai ser o teu college depois de 3, 4 anos com alguém incendiário como você ativado lá dentro. Eu quero que você imagine como vai ser a tua casa depois de você ter o entendimento daquilo que você carrega, sabe? Às vezes a gente questiona por que o lugar que a gente está, a gente é o único cristão. Meu irmão, se você é o único cristão que está ali, aquele lugar já tem tudo que ele precisa para ser transformado. Você só precisa ativar essa bomba que está dentro de você. A palavra de Deus fala a respeito disso. Cristo em nós, a esperança da glória. Agora a gente precisa entender, cara, que isso tem que se manifestar, essa fé tem que ser ativa, os sinais e maravilhas têm que ser cotidianos, os frutos que a gente carrega têm que ser reais, senão a nossa fé é só ideológica, senão ela é só teórica. Não sei se faz sentido o que eu estou falando, nem sei se para mim faz tanto sentido assim, mas o que eu quero falar, Dani, é que precisa fazer diferença a fé que a gente carrega, mano. Não dá para entrar no culto jovem e parecer que a gente está no meio de um... Não dá, mano, você concorda comigo? Não dá pra gente entrar numa celebração como dessa noite, a gente sair da mesma forma que a gente entrou. Por quê? Porque existe dentro de cada um de nós uma porção do DNA de Deus. Isso tem que fazer diferença quando a gente se reúne, cara. Você sabia que você carrega a genética de Deus dentro de você? Quando Deus cria o homem, Ele cria com as próprias mãos. Mas quando Deus sopra a própria vida dele dentro do homem, quando Deus sopra a Zoe, o que Ele está colocando dentro do homem é o seu próprio DNA. Você carrega a genética de Deus dentro de você, irmão. Isso tem que fazer diferença na tua casa, nos teus negócios, nos teus relacionamentos, no teu ministério. Isso tem que fazer diferença nos teus dias, na tua semana. Não tem sentido a gente carregar a própria vida de Deus dentro de nós e a gente viver como se Deus não existisse. Irmão, Deus não está morto, Ele continua vivo, Ele continua fazendo milagres, Ele continua movendo pessoas, Ele continua mudando histórias. Ei, você sabe quem foi o ganhador do Prêmio Nobel da Paz desse ano? O 100º Prêmio Nobel que já foi distribuído foi para um cara que é protestante, ele é neopentecostal e ganhou essa semana o Prêmio Nobel da Paz. Pentecostal ele, né? Ganhou o Prêmio Nobel da Paz essa semana.
Irmão, você tem noção de quanto tempo a gente fala sobre isso? Cara, eu creio em pessoas que vão ocupar lugares de influência. Irmão, o Prêmio Nobel da Paz desse ano foi para um cara que é assim como você é. E a minha pergunta é, o que a gente vai construir para a gente chegar lá nos próximos anos? Qual vai ser o próximo Prêmio Nobel da Paz? Ele pode estar aqui no nosso meio, sentado do nosso lado. E eu quero, em nome de Jesus, convidar você a ativar isso que está dentro de você. Sabe, eu li alguma vez, Leandro, que me chamou a atenção e aquilo me desafiou. A pergunta era, será que se o Billy Graham tivesse nas nossas igrejas hoje, ele se tornaria o que se tornou? Será que o novo Martin Luther King, se tivesse sentado no banco das nossas igrejas hoje, se tornaria o que se tornou? Sabe, eu acho que existem outros Billy Grahams para serem ativados, existem outros Martin Luther King para serem ativados. O problema é que nem sempre a gente acredita de verdade no poder revolucionário que a gente carrega. E eu quero ativar isso em você. Cara, em nome de Jesus, entenda isso. A própria vida de Deus habita em nós. E às vezes o nosso maior sonho é conseguir um visto, é conseguir, sei lá, uma cidadania. Mano, é tão pequeno a gente ter como um projeto de vida, conseguir uma documentação imigratória, quando o que Deus quer fazer através de nós é tocar as nações. A Bíblia não é um livro de histórias que fala a respeito apenas do passado. A Bíblia é um livro de coisas, de marcos, de feitos de Jesus que aponta para o futuro. É como se Deus falasse, você está vendo tudo que foi feito até aqui? Então, a partir de agora continua com vocês. A partir de agora o livro continua sendo escrito através de vocês. Atos é exatamente isso. Atos é a continuação daquilo que Jesus fez, mas Atos não tem fim, porque Atos continua sendo escrito hoje. O que eu acho incrível no livro de Atos é que a igreja de Atos não tinha o livro de Atos para se basear. Eles não viveram lendo o livro, eles viveram aquilo que escreveram a respeito deles e se tornou um livro. E eu vejo a nossa história exatamente assim. Eu não quero ficar apenas pautado naquilo que aconteceu no passado. Eu quero viver coisas que a minha filha vai poder contar para as próximas gerações no futuro. Sabe, existem avivamentos que aconteceram no passado e foram incríveis. Azusa foi incrível, o avivamento de Pensacola foi incrível, inúmeros outros avivamentos dos Moráveis foi incrível, mas pode existir o avivamento da Flórida também. Você já parou para pensar nisso? O avivamento de Orlando, o avivamento de Miami. Eu estava lá no meio desse evento e estava tocando Rick Pino, e aí os caras estavam falando, mano, esse cara é incrível, ele tem conexões com a galera lá do avivamento de Pensacola, e foi incrível o que Deus fez aqui na Flórida, se não me engano, não é isso? Pensacola? E eu comecei a orar, eu falei, Deus, eu quero viver o avivamento de Miami, faz algo diferente. Eu quero que as gerações depois da minha possam falar, mano, no coração de Miami aconteceu algo sobrenatural. A igreja se reunia e eles começaram a orar, e tinham pessoas que só de passar do lado de fora eram batizados com o Espírito Santo. Cara, era uma igreja tão pequena, mas existia algo poderoso lá. Cara, em Orlando não dá para explicar, sabe? Algum tempo atrás, Orlando era conhecido pelos parques. Imagina alguém chegando e falando assim, sério? Orlando era conhecido pelos parques? Você vai falar assim, sério? Uau! Por que você acha tão surpreendente? Não, porque agora as nações se reúnem aqui para experimentar o que Deus está fazendo nesse lugar. Cara, você não acredita nisso? Se você acreditar, você estava celebrando junto comigo. Sabe, eu tive numa cidade chamada Redding, e eu já falei sobre isso aqui. Lá na Califórnia, não tem nada lá, mano. Tem nada sei lá, que chama a atenção. Mas eu estava na conferência da Bethel lá, tinha mais de 40 nações reunidas dentro de um estádio. Tinha pessoas de todos os lugares, tinha gente da Guatemala, tinha gente, sei lá, de todos os lugares, tinha até argentino lá, mano. O Bill Johnson falou, comunidade da Argentina, o pessoal vaiou, mas tudo bem. Tô brincando. Eu fui brincar sobre isso em Miami, ninguém riu, porque acho que tem um monte de argentino lá, né? Enfim. E aí eu falei, uau, Deus, o que está acontecendo aqui? Uma cidade que não tem nada. E tem mais de 40 nações reunidas. Deus falou algo comigo, cara, que me marcou para sempre. Ele disse, filho, onde os céus estão abertos, as nações se reúnem para experimentar isso. Sabe o que eu quero compartilhar com você? Eu já estou finalizando aqui. A gente precisa lembrar daquilo que Deus fez no passado, mas a gente precisa entender que isso é uma convocação para aquilo que Ele quer fazer no futuro. Eu lembro que eu já compartilhei isso com vocês aqui, a história de um pastor da Califórnia. Ele, quando era pequeno, era ele e o irmão dele. O irmão dele era muito envolvido com esporte. E aí um belo dia eles estão voltando para casa e a casa deles estava pegando fogo. Estava tudo sendo incinerado, e eles entraram na casa, tentaram tirar algumas coisas, não conseguiram. E aí depois que o incêndio acabou, eles entraram. E aí o irmão foi direto na lareira. Tinha uma lareira no centro da sala, onde ficavam todos os troféus dele. E todos os troféus estavam derretidos. Tinha tudo virado metal retorcido.
Aí ele falou que aquilo ali para ele foi um marco na história dele, foi um divisor de águas. Ele disse que o irmão dele começou a chorar copiosamente olhando aqueles troféus, e a mãe dele começou a se comover com aquilo, e ela falava assim: filho, fica tranquilo, a gente vai fazer todos eles de novo. E o menino chorava, e olhava os troféus e chorava, e a mãe falando: não, fica tranquilo, a gente vai fazer de novo, a gente vai fazer de novo. Naquele momento ele falou que ele teve um insight, ele disse: se toda a glória do passado for o que resume a minha história perdeu o sentido. Ele falou: troféus retorcidos são só marcos do que ficou para trás. Existem novos troféus para ser conquistados. Entende isso em nome de Jesus? Pastor, o que isso tem a ver com a minha história de fé? Cara, o que eu quero trazer a memória para alguém aqui, eu sinto isso, para alguém que isso vai fazer sentido, é que a tua fé não pode ser a fé dos teus pais, a tua fé não pode ser a fé dos teus avós, a tua fé não pode ser a fé pautada no milagre que você viveu há 5 anos atrás, a tua fé não pode ser uma fé teórica, não pode ser uma fé ideológica. Cara, a grande verdade é que a maior parte dos jovens fazem parte de algo sem nem saber o que esse algo é. Porque o que faz a gente ser igreja é justamente aquilo que muitas vezes a gente não está acessando: viver por fé, crer em milagres, tocar enfermos e eles serem curados, tocar nos cativos e eles serem libertos, é a gente entender os fundamentos da fé que a gente tem. Então a grande questão, o ponto central, acho que para a juventude, é que a gente está o tempo inteiro tentando entender como obedecer a Deus, mas é impossível você obedecer se você não sabe nem o que Ele está pedindo para você. É impossível ser obediente a Deus se eu não sei nem o que Ele espera de mim. Sabe, fizeram um estudo na América algum tempo atrás e perceberam que o que afastava os jovens dentro de uma universidade, olha que louco isso, a cada 10 jovens cristãos que entravam no college, 1 se tornava ateu, 2 permaneciam firmes na fé, e todos os outros 7 eram abalados significativamente na sua relação com Deus. Alguns continuavam na igreja, mas não tinham mais relação com a igreja. Outros acabaram se desviando completamente. E sabe o que eu achei interessante? A gente olha para o college, a gente olha para o namoro, o primeiro namoro, que é onde a gente perde muita gente também, e a gente acha que esses marcos afetam a nossa fé. Mas sabe o que eu aprendi pastoreando jovens durante algum tempo? Entrar no college não afeta a sua fé, só revela o quão superficial ela é. Porque alguém que na primeira aula de antropologia, sociologia, filosofia, começa a questionar as bases da fé que tem, é porque na verdade nunca teve uma fé por si só, mas carregava a fé de alguém. Eu lembro que eu falei sobre isso algum tempo atrás aqui. Cara, eu estou construindo algo e eu não sei para onde vai dar, mas vai fazer sentido para alguém. Está fazendo sentido para alguém? Eu lembro que algum tempo eu falei sobre A Divina Comédia de Dante, um livro que marcou a cosmovisão de todas as gerações após ela. Se eu não me engano, há 7 séculos atrás, um cara escreveu algo sobre como seria uma viagem pelo inferno, pelo purgatório, e ele fez um romance falando a história de um cara que passou por isso. E sabe o que é interessante? Depois desse livro, todo mundo passou a ter uma ideia de como seria o inferno e como seria o purgatório. Na verdade, na nossa fé a gente não crê que tem, mas na fé católica, por exemplo, eles creem que tem. E grande parte do que se construiu em relação ao que seria o inferno está ligado a esse livro. Então, pessoas leram esse livro e entenderam esteticamente como o inferno era a partir da construção desse livro. Você está comigo? Diga amém. E sabe o que é interessante? Geração após geração foi compartilhando como achava que era o inferno a partir da leitura desse livro. E a grande questão é, se a forma como a gente enxerga o inferno pode ter sido construída por alguém, quem garante que a forma como a gente enxerga Deus está ligada a Deus como Ele realmente é? É por isso que muita gente é inconstante na fé, porque não teve uma revelação pessoal de quem Deus é, mas continua carregando ideias a respeito de Deus, que alguém passou para você. Entenda isso em nome de Jesus. Toda crise afeta alguém que tem uma fé que não é pautada numa revelação pessoal de quem Deus é, mas é pautada numa ideia de talvez como Deus deva ser. E é por isso que às vezes a gente se agarra a algumas crises acreditando que é Deus tratando o caráter, quando na verdade nunca foi. É por isso que às vezes a gente é inconstante, porque a gente não teve ainda uma revelação pessoal de quem Deus é, e a gente quer mover o sobrenatural, a gente quer romper, a gente quer viver milagres. Entenda isso, a única forma de você entender quem você é antes você entendendo quem Deus é. Pedro tem a revelação de quem Jesus é. Jesus fala para Pedro uma nova dimensão de quem Pedro é. Se não me engano, Natanael, quando chega e fala, cara, eu acho que a gente encontrou ele, acho que encontramos o Messias. Ele fala, mano, pode ver alguma coisa boa? Fala, vem, veja.
Quando chega lá, Jesus fala, cara, eu te vi antes de você chegar aqui. E aí o resto da história, para resumir bastante, ele fica impressionado e tem uma revelação de quem Jesus é. Porque Jesus falou algo simples a respeito de quem ele era. Pastor, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar é que o ponto central da maior crise da minha geração, que é a crise de identidade, eu acho que está ligado a talvez algo que a gente ainda não entendeu. É falta de revelação de quem Deus é. Quando eu entendo quem Deus é, uma crise no meu relacionamento não gera em mim depressão. Quando eu sei quem Deus é, uma falta de porta de emprego não gera em mim dúvida a respeito de como vai ser o meu amanhã. Quando eu sei quem Deus é, um diagnóstico médico não me deixa em dúvida se vai acontecer ou não. Quando eu sei quem Deus é, uma palavra contrária liberada contra mim não é suficiente para abafar uma promessa liberada desde o ventre da minha mãe. E quando eu sei quem Deus é, o que os críticos falam a meu respeito não é capaz de roubar do meu coração as sementes do que o meu Criador já disse a meu respeito. Por quê? Porque eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele pode, eu sei para onde Ele vai me levar, eu sei o que Ele prometeu, eu sei o que Ele é fiel para cumprir, eu sei o quão poderoso Ele é. Por isso que eu não fico em crise em minhas circunstâncias. Sabe, talvez a raiz da nossa inconstância seja justamente a superficialidade da nossa relação com Deus. Estou falando isso quase como um desabafo, cara. Eu sei que nem todo mundo aqui é jovem ou veio pro hype. Talvez você só passou aqui, você ouviu falar da igreja no Instagram e você veio só para visitar, você está turistando, me perdoa. Mas me incomoda ver momentos como esse que a gente teve da adoração e você quase que sentir, cara, de forma perceptível que 70% nem estava ligado no que estava acontecendo aqui. É triste você perceber que o louvor é quase como alguém que tem que ativar algo em você que já deveria estar borbulhando. É triste quando dentro da liturgia de um culto o louvor parece que não vira. E aí quando chega na palavra é quase como se a gente pensasse assim, mano, é a última chance da gente fazer esse culto virar. Irmão, era pra gente estar aqui completamente incendiado por Deus. Por quê? Porque a gente teve a revelação de quem Ele é. E não existe nada melhor do que estar na presença dEle, cara, experimentando mais de quem Ele é, usufruindo mais de quem Ele é, acessando mais de quem Ele é. Sabe, identidade é autoridade, cara. Identidade e autoridade. Uma menina que sabe os propósitos que tem não se diminui para conquistar nenhum cara. Eu já falei sobre isso. Uma das coisas que me chamou a atenção em Kezinha quando eu conheci era a pureza dela, porque eu nunca tinha visto isso em nenhuma menina que eu tinha conhecido antes dela. E se tem uma coisa que eu quero compartilhar para você que é menina, principalmente se tem alguma adolescente aqui, em nome de Jesus, se você precisa diminuir a tua identidade para chamar a atenção de alguém, esse alguém não é para você. Entenda isso em nome de Jesus. Identidade e autoridade, cara. Eu tive a oportunidade em Israel de encontrar um embaixador dos Estados Unidos em Israel. E sabe algumas coisas que me chamaram a atenção? A gente teve um encontro com o embaixador brasileiro também lá em Tel Aviv. A gente teve um encontro com alguns caras incríveis. O que tem me chamado a atenção é que quanto maior a maturidade que a gente tem na jornada de fé com Deus, menos nos impressionam os status dos homens. Deus tem me marcado muito aqui em Orlando principalmente. Já teve dias que eu estava pregando aqui, mano, o Pato estava aqui. Teve dias, sei lá, a família do Silvio estava aqui, a família Bravanel. Cara, são homens incríveis que marcaram a história. São homens que, cara, na boa, a gente poderia sentar e ouvir por horas e horas e horas o legado e tudo que eles construíram. Mas sabe o que eu acho interessante? Quando a gente sobe aqui para compartilhar, não existe nada mais poderoso do que a palavra que está sendo liberada. Eu lembro que... Eu já estou terminando, juro. Eu lembro que eu li algo do Billy Graham que eu achei maravilhoso. Começaram a perguntar para o Billy Graham, acho que eu falei isso no último culto que eu preguei aqui. Cara, por que você não se candidata à presidência dos Estados Unidos? O Billy Graham, só para você ter noção, mano, ele foi o principal conselheiro de inúmeros presidentes. Só para você ter uma ideia, até a presidência do Barack Obama, o Billy Graham ainda teve a oportunidade de orar por ele. Na verdade, quando o Barack Obama assumiu a presidência, o Billy já estava velho demais, então ele nem foi até a Casa Branca. O Obama foi até a casa dele. Você tem noção disso? Eu não lembro ao certo quantos foram, mas acho que foram durante 40 anos. Todo presidente americano era quase que um ritual ter esse contato com ele para que ele pudesse orar por ele, pelos chefes de estado, pelos homens que decidiam as coisas na nação. E uma vez chegaram para o Billy e perguntaram, a intimidade minha, Billy, chegaram para o Billy Graham e perguntaram: Billy Graham, por que você não se candidata a presidente dos Estados Unidos? Você está pregando para estádios lotados, você está pregando para nações. Ele chegou a pregar para, 3 ou 4 bilhões de pessoas, são as estatísticas somadas, todos os lugares por onde ele passou, todas as nações por onde ele foi. E ele disse: cara, eu jamais me rebaixaria de embaixador do reino dos céus
a líder de uma só nação. Mano, em nome de Jesus, eu não sei por que eu estou compartilhando isso, mas eu creio que eu estou tocando em pessoas aqui que vão ser líderes em algum momento na nossa geração. Entenda isso em nome de Jesus. Quem sabe quem é, não se rebaixe em meio às circunstâncias que enfrenta. Quem sabe quem é, não se rebaixa, independente do lugar onde você está, independente do status dos lugares onde você vai, independente dos príncipes que estarão ao teu lado. Você precisa entender que o que você carrega é algo precioso demais. Você precisa entender que o que você carrega é a única verdade capaz de mudar a história de uma nação, é a única verdade capaz de impactar toda uma geração, é a única verdade capaz de tirar um morto e fazê-lo voltar a viver, capaz de tocar o enfermo e fazê-lo agora ser curado. É a única verdade que liberta, cara. É a única verdade que salva. É a única verdade capaz de conectar o homem a Deus. A gente precisa valorizar isso, mano. Se esse aqui fosse o meu último culto pregando para vocês, o último culto do Hype, o que eu gostaria de deixar para vocês? Cara, entenda quem você é e caminhe debaixo dessa revelação. Eu estava compartilhando uma carta que eu fiz para Cecília, e uma das últimas coisas que eu compartilhei foi exatamente essa. Eu falei: filha, você precisa entender que existem milhares de pessoas melhores que você. Mas é a graça que você tem que te dá acesso a tudo que você vai viver. Tem essa revelação e caminhe debaixo dela. Sabe, eu estou finalizando esse culto, o instrumental pode subir se quiser. Mas eu quero, em nome de Jesus, trazer esse entendimento para você. Existe um encargo profético sobre a igreja, cara. Esse encargo é: construa o futuro. Sabe, existe algo que tem me desafiado nos últimos dias. Se os meus próximos 365 dias fossem os últimos, como eu construiria a partir de hoje a minha história? Você já parou para fazer essa pergunta? Porque às vezes parece que a gente está vivendo como se a gente tivesse a vida inteira para viver. Mano, se os teus próximos 365 dias do ano fossem os últimos, será que você perdoaria com mais facilidade? Será que queimaria por Jesus mais do que tem queimado? Será que jejuaria mais do que tem jejuado? Será que leria a palavra mais do que tem lido? Será que se entregaria nos louvores mais do que tem se entregue? Será que se doaria pelo teu chamado mais do que tem se doado? Será que teria mais zelo pelo que Deus te chamou para construir do que tem tido? Se os teus próximos 365 dias do ano fossem os últimos, você mudaria alguma coisa na construção da tua história? Se a resposta foi sim, o meu convite para você é: por que precisa estar no final da tua história para você começar a se mover diante daquilo que Deus está te chamando para fazer hoje? Por que a gente precisa ter um entendimento de finitude para a gente começar a valorizar o tempo que está tendo? Cara, em nome de Jesus, se você tem um chamado, começa a se lançar hoje como se esse dia que você tem fosse o teu último. Se Deus já colocou uma nação no teu coração, começa a orar por essa nação, se coloca de pé e começa a se mover na direção que Deus te deu. Ei, se Deus te mostrou algo ligado à tua profissão, seja o melhor na tua profissão, mano. Deixa Deus se revelar através de você, cara. Deixa a glória de Deus se manifestar através daquilo que você está se tornando nele. Faz sentido para alguém? Eu quero orar nesse sentido com você. A gente começou falando de Israel e marcos históricos, terminou falando de construção do futuro. Mas eu acho isso importante. Eu queria falar isso, vou falar em outro dia. Existem 4 pontos conectados a gente viver uma vida extraordinária: propósito, identidade, processo e cultura. Esses 4 pontos, eles sempre envolveram qualquer herói da fé, por exemplo. Sabe um herói da fé que me chama a atenção, que não conseguiu cumprir todos eles? Ele está lá na galeria dos heróis da fé, mas ele talvez poderia ser muito mais do que foi. Você pega a história de Sansão. Sansão sabia a identidade que tinha, o propósito que tinha, mas ele não honrou plenamente a cultura e o processo. Sansão, ele lutava contra os perseguidores de dia e se deitava com prostitutas à noite. Foi gerado para ser o libertador de um povo e termina sua história como um palhaço. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Você quer viver uma vida extraordinária, você quer marcar uma geração, você quer viver milagres, você quer viver plenamente o que Deus tem para você, você quer deixar um legado para os teus filhos, você quer fazer parte do maior avivamento que Deus já gerou na face da terra, você quer experimentar coisas sobrenaturais, você quer viver aquilo que ninguém antes de você viveu, você quer estabelecer marcos históricos para as próximas gerações. Então entenda isso, tudo isso tem a ver com o teu propósito, com o teu processo, tudo isso tem a ver com a tua identidade, com a cultura do lugar onde você está.
E é exatamente sobre isso que eu quero orar, em nome de Jesus. Eu quero orar para que Deus levante no nosso meio aqueles que vão afetar a cultura, aqueles que sabem quem são e sabem o propósito que carregam, aqueles que não vão abortar o processo, mas vão entender que aquilo que Deus tem para você, cara, é precioso demais para você deixar de lado. O que Deus espera de você é precioso demais para você adiar. A palavra de Deus diz que toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E eu estou aqui em nome de Jesus para ativar você. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus.